Olá, estamos começando mais um Sala de Estar e no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que com certeza você de casa, algum momento da vida já vivenciou ou presenciou alguma situação como essa. Quem de nós nesses últimos tempos, com o uso das tecnologias, não passa a maior parte do tempo acessando, brincando, se conectando com as redes sociais ou com a internet? Para falar sobre esse assunto está aqui no Sala de Estar hoje a psicóloga Silvia Vargas. Nós vamos falar sobre vida contemporânea e economia de relação, termo que se dá ao uso dessa nova tecnologia que vem interferindo nas nossas vidas. É isso mesmo, Silvia? Exatamente, Luciane. Agradeço a oportunidade, é uma grande satisfação estar aqui nesse excelente programa, principalmente para falar desse assunto que é tão relevante hoje e que acompanha, né, de forma maciça a vida das pessoas. Acompanha a vida de todas as pessoas. Exatamente. Hoje não há mais exceção, né? Criança, adolescente, adulto, até terceira idade, todos fazem uso das tecnologias sem exceção. Exatamente. Mas isso acaba trazendo alguns problemas para a vida das pessoas também. Antes da gente começar a falar sobre isso, Silvia, antes da gente conversar, enquanto eu e a Silvia trocávamos alguns e-mails para produzir o programa, né, para vocês aí de casa e ver o que nós íamos falar, a Silvia me disse que era importante a gente falar sobre essas mudanças da vida contemporânea, né? O que vem apresentando na nossa vida que vem trazendo essas mudanças, Silvia? Exato. Luciane, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e contextualizar, né, toda essa modificação, toda essa evolução, né, da nossa vida, onde a gente vem, né, de uma era agrícola, onde as pessoas então, né, viviam na terra e toda a riqueza, né, era advinda então dali. Depois a gente evolui para a Revolução Industrial, onde surgem as indústrias, as pessoas trabalham fora, né, e os filhos então começam a ser encaminhados para as escolas, enfim. E hoje o que a gente vê de forma muito maciça e excessiva, que a gente está na era do conhecimento, é cada vez mais pai e mãe trabalhando fora e os filhos, né, ficam por aí. Ou vão ficar com uma babá, ou vão ser encaminhados para uma creche, ou alguém da família vai cuidar, né, dessas pessoas. E o que a gente tem hoje, né, de forma muito, digamos assim, específica para as pessoas é o acesso à tecnologia. E isso faz com que esse tempo que as pessoas acabam tendo, né, seja focado muito para isso. Então, todo o tempo livre que eu tenho, eu acabo, né, me conectando com o mundo virtual, para mim estar, né, trocando ideias, para mim estar estabelecendo relações com as pessoas. E isso, com certeza, hoje, assim, está sendo, né, algo bem marcante, né, desse momento que a gente vem vivendo. E é claro que é importante os pais estarem atentos a isso, porque isso traz, né, uma série de consequências e que tem a ver com todo essa disponibilização da tecnologia dentro das casas, né, das famílias. Sim. A gente pode considerar essas tecnologias como companheiras das pessoas, então? Podemos pensar que sim, né, Luciane? Existe até uma relação que a gente pode fazer aí, que toda essa grande conexão, né, que as pessoas acabam fazendo com o meio virtual, seria, né, assim, um contraponto com aquela necessidade que a gente teria de ter com a natureza, por exemplo. Né? Ao invés de eu ter contato com a natureza, de eu ter tempo para refletir, de eu ter tempo para contemplar, meu tempo está sendo utilizado ali, né? Estando o tempo inteiro conectado, qualquer momento que eu tenho livre na minha rotina de trabalho, pensando como profissional, eu vou lá, faço uma atualização, né, nas redes sociais, então quer dizer, isso está sendo, né, utilizado por algumas pessoas como um vício. E é esse cuidado, sim, que a gente precisa, né, estar muito atento. No que se refere às crianças e os adolescentes, porque os adultos fazem uso dessa tecnologia, mas me parece que alguns, né, porque tem suas exceções, alguns conseguem dosar, né, o uso dessas tecnologias de uma forma não tão maciça assim. Mas quando é as crianças e os adolescentes fica um pouco mais difícil, eles não conseguem também ter limites, né? Que tipo de prejuízos esse acesso pode trazer para essas crianças e para os adolescentes também? Essa é uma excelente pergunta que tu coloca, Luciane. Na verdade,
o prejuízo, ele vem justamente, né, na constituição psíquica da pessoa. Que ao invés de eu ter momentos de lazer, momentos de troca, momentos de convivência com pessoas, né, seja da sua idade, seja com as pessoas da tua família, irmãos, irmãs, pais, tios, sobrinhos, né, a pessoa está ali conectada com algo que eu não consigo agarrar, né, que é muito superficial. E é justamente nesse momento que a gente vê que acabam gerando os prejuízos. Porque ao invés da pessoa poder construir uma história de vida, ela vai constituindo relação, né, com coisas, com objetos. Né? O meio virtual acaba sendo um objeto onde eu fico colocando para fora tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto. E na verdade isso precisa ser construído sempre com a outra pessoa. Então é justamente esse o ponto que precisa, né, assim, ser muito atento pelos pais. Né? Como é que o meu filho está né, tecendo as suas relações, como é que ele está tendo o tempo dele, né? E aí vem a questão do limite. É claro que tem que ter regra, é claro que tem que ter limite, porque é dessa forma que a criança vai poder se constituir psiquicamente de uma forma muito adequada. Eu gosto de usar muito, né, a palavra adequada sempre que a gente pensa qual é o limite, né? Por quê? Porque o adequado ele é diferente daquilo que é o ideal e daquilo que é o perfeito. Então assim, para cada família vai ser de um jeito. O que dá certo para uma não dá certo para outra. Né? Então assim, essa coisa de receita, às vezes a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Claro que olhar para aquelas famílias que estão, né, conseguindo administrar toda a sua vida de uma forma muito tranquila, muito adequada, e ver, bom, como é que a gente, na nossa família, pode se adequar também. Então, essa questão da adequação é muito importante. Algo que possa ficar bem para os pais e para os filhos. Né? Isso que é importante que os pais atentem. Que nessa situação, uma coisa que me chama muito a atenção é que para os pais é muito mais cômodo e confortável, né, dar acesso a uma tecnologia. Né, o filho está ali, está dentro de casa, está acessando uma tecnologia. Muitas vezes esse uso de redes sociais, né, que na maioria das vezes é o que as crianças e que os adolescentes também passam acessando, não são monitorados, né, eles fazem uso de uma forma bem livre, né, de uma forma onde eles têm bastante liberdade. Mas me parece que para os pais é muito cômodo essa situação. Essa comodidade é uma coisa que talvez a vida moderna venha trazendo para as famílias, né? E que talvez os pais, por não ter tempo de estarem com os filhos, acabem sendo permissivos nesse ponto, né? Exato. Acabam terceirizando, na verdade, esse cuidado. E claro que isso tem a ver também com a própria história de vida destes pais. Como é que foi, né, a sua infância, como é que foi a sua adolescência, a que eles tiveram acesso. E que aí hoje a gente vê muitos pais dizendo isso. Né? Eu vejo lá em casa, por exemplo, nós somos uma família de 9 irmãos. Nós, os primeiros, fomos bastante cerceados. Né? E hoje a gente vê que os mais novos têm acesso a muita coisa que na época nós não tínhamos. E aí às vezes a gente pergunta, mas pai, como isso? Né? E aí o que a gente escuta como resposta, e é o que eu vejo aí fora com certeza também, é o seguinte, bom, se a gente tem condição de dar hoje, por que não? E aí é que vem justamente aquela questão do limite. É possível dar sim, agora dá-se com responsabilidade. Né, que a criança, que o filho saiba usar, que aquilo tem limite, é tanto tempo, organizar os hábitos de vida dos filhos, isso que é importante que seja feito, organização de hábitos, né, que é isso que às vezes a gente vê que falha um pouco nas famílias, né. E tu consideras importante que os pais tenham conhecimento dos sites e do tipo de conteúdo que os filhos estão tendo acesso nessas redes, tanto nas redes sociais como na internet, de forma geral? É importante sim, né, Luciane, que assim, na verdade isso seja, né, um diálogo tranquilo entre pai e filho. Né? Filho, o que você está olhando, o que te interessa? Essa interação entre pai e filho é muito importante e o que a gente está identificando hoje que falta. Eu dou o acesso, né? E isso, então assim, eu fiz a minha parte. Encerra ali. Exato, né? Então assim, esse é o cuidado que precisa existir.
né? Então, assim, quanto mais os pais puderem acompanhar a rotina dos filhos, melhor. E o que é o limite, né, Luciane? É aquela questão que eu comentei do adequado. A gente não pode pensar no 8 nem no 80. O caminho do meio é o que é o adequado. Né? A gente vai acompanhando e vamos ver como é que essas coisas vão acontecendo no dia a dia da vida dos filhos, na verdade. E como fazer quando os filhos não querem saber de... Que a gente, às vezes, pai, sempre quer conversar, né? Sim. Tenta, ao menos. Mas muitas vezes os adolescentes não querem saber de conversa. Ai, pai, ai, mãe, que saco, que isso, que aquilo. E muitos pais um pouco se sentem frustrados por isso, porque Sim. querem saber o que tipo de conteúdo está interessando. Mas muitas vezes esses filhos não querem conversar. Existe um mecanismo, né? Não vou dizer uma fórmula, uma dica, mas um mecanismo que a gente possa estar adequando cada um ao seu, né, dentro da sua realidade, para chegar a esse filho, porque hoje os adolescentes, assim, eles ficam muito enfurnados nas tecnologias. Claro. Né? Então, parece que, assim, ele fala com a mãe, fala com o pai através das tecnologias, mandando mensagem, mas o sentar, o olhar no olho no olho, conversar, essa troca, né, presencial entre os pais acaba muitas vezes não acontecendo. Isso. Na verdade, o que é importante colocar assim neste momento? A adolescência é um período da fase né, do desenvolvimento bastante complexo. Né? Por que complexo? Porque né, se sai de um período da infância, né, onde a criança está se constituindo enquanto sujeito, e na adolescência eu vou buscar, então, né, a minha identidade. Então, claro que na busca dessa identidade, né, Luciane, vem os confrontos, né, vem os questionamentos. E por que o adolescente faz isso? Ele faz isso justamente para ver até onde os pais sustentam. Então, é justamente nesse ponto, assim, que eu gostaria de frisar e que eu sei que os pais se sentem, né, poxa, mas será que eu posso manter o meu não, né? Mantenham, porque é isso que realmente faz toda a diferença na vida, né, daquele adolescente. Então, assim, quando tu me fala, né, bom, e quando o adolescente não quer conversa, o que os pais precisam fazer? Eles precisam identificar que contexto é esse que ele está vivendo nesse momento e achar brechas. Achar formas, né, de começar um diálogo que interesse ao adolescente. Porque quando eu despertar o interesse do adolescente, ele vai vir. Né? Vai vir no sentido de estar aberto, de manter um diálogo, uma conexão. Então, assim, na verdade, a gente hoje criar filhos é algo realmente bastante desafiador. Né? Na verdade, tu precisa estar muito atento, tu precisa acompanhar, tu precisa, né, realmente assim estabelecer essa relação com as pessoas, o diálogo, e é por aí que funciona. Né? Eu sempre digo assim, tem um exemplo, né, Luciano, que é bem legal, que é no seguinte sentido. Se a pessoa está em cima da árvore e eu quero me conectar com ela, deixa eu subir na árvore e sentar do lado dela. Então, o que esse exemplo significa? Os pais precisam estar onde o filho está. Né? Dessa forma que vai criar cada vez mais essa conexão com o adolescente. Que é isso que ele busca, na verdade. Né? E nesse caso, está valendo os pais, de repente, brincarem um pouco com esse uso das tecnologias para tentar chamar atenção, começar um contato para uma aproximação através das próprias tecnologias, através de mensagens, alguma coisa assim, para que ele consiga ir quebrando o gelo para chegar a esse adolescente. Isso está valendo. Com certeza. Né? Aquela coisa assim, filho, né? Deixa eu entender um pouquinho disso aqui. Sabe aquela coisa, né, bem de camaradagem? É isso que eles gostam. É diferente daquela coisa assim, deixa eu ver o que tu tá fazendo. Né? Então, assim, é nesse sentido que a gente precisa ir interagindo e achar o ponto. Né? Me diz uma coisa, nesses casos é possível estabelecer uma relação entre a falta de acesso que esses pais tiveram lá atrás, na infância deles? Por exemplo, eu não tive acesso a muitas tecnologias, então hoje eu vou ser extremamente permissiva para que meus filhos tenham acesso a essas tecnologias. Mas a coisa fica de uma forma muito solta, muito liberal, que eu acho que acaba fugindo ao controle também. Exato, né? Tem a ver com tudo isso, né, Luciana? Assim, a forma como esses pais foram criados, os acessos que eles tiveram.
E com certeza, né, tem pais que pensam assim, não, hoje eu vou dar tudo porque, né, tenho condição e fica por isso mesmo. Só que é aquela questão assim, ó, a criança, o adolescente, ele precisa do acompanhamento, né? Ele precisa saber que ele tem aonde poder se referenciar. Isso é importante. E a referência está sempre nos pais, sempre nos pais. Né? Me diz uma coisa, Silvia, esse termo, economia de relação, é um termo recente, né? Pelo que a gente conversava. É um termo recente, mas é um termo também um pouco agressivo, assim, um pouco polêmico, porque quando a gente fala em relação, né, a gente fala em carinho, fala em amor, e quando a gente fala nessas coisas, a gente quer sempre tudo em muitas doses, né? Claro. E falar em economia de relação é justamente ao contrário. Dá uma esmiuçada um pouquinho isso daí pra gente. É um termo novo, sim. Agora, né, à medida que eu for agora falando sobre ele, a gente vai poder identificar que isso, né, faz parte do nosso cotidiano. Então, para explicar esse conceito de economia de relação, eu preciso falar de 3 aspectos. Um primeiro aspecto está relacionado com a terceirização do fazer e do saber. Porque quando a gente está, né, num relacionamento com os filhos, a gente vai mostrar como as coisas são feitas e como que eu vou adquirindo o saber para esta criança. Né? A gente vai interagindo, a gente vai se relacionando. Então, o primeiro aspecto é esse, terceirizar, né, o fazer e o saber. Quer dizer, eu acabo, né, terceirizando tudo isso para uma outra pessoa, para uma outra instituição, né, ou através de meios. O segundo aspecto está relacionado com o fato de se eleger um objeto que vai dar conta de suprir tudo isso, que é o suprir o fazer e o saber. Então, por exemplo, a tecnologia hoje pode, né, entrar como sendo esse objeto. O filho quer o iPhone 5, por exemplo, que hoje é o que está, né? Tá na moda, é o melhor que tem. É o último lançamento. Eu vou dar o iPhone 5 e está resolvido o assunto. Então, quer dizer, isso significa eleger um objeto que os pais, né, imaginam que assim, eu dei o objeto, está sanado, está pronto. Resolvido. Né? E o terceiro aspecto e o mais importante, Luciane, tem a ver com o seguinte. Por que economia da relação? A pessoa se poupa de entrar na relação. Ao invés dela, né, se relacionar com a pessoa, eu me poupo. Deixa, tá ali, né, tá tranquilo, passo o dia inteiro olhando filme, passo o dia inteiro olhando joguinhos, jogando, né, teclando com outras pessoas e tá resolvido o assunto. E justamente esse é o ponto que tem que ser cuidado, né, para que as relações não fiquem jogadas, né, desta forma, assim, não fiquem atreladas a um objeto. Porque o que isso acaba gerando? Um esgarçamento da relação. Esgarçamento é isso, né? Não existe relação. Fica à mercê desse objeto. É um faz de conta. Exato, né? Se terceiriza tudo isso. E aí, o que a gente vai constatar lá na frente, né? Por exemplo, adolescentes ou jovens adultos que, ao invés de terem tido, né, todo esse relacionamento com seus pais, terem construído uma história de vida, a primeira barreira que o mundo lhes oferecer vai ser o caos. Por quê? Porque em nenhum momento eu tive, né, a possibilidade de daqui a pouco assim, ó, me defrontar com um não, me defrontar com algo que eu não poderia ter naquele momento. E é esse o problema, né, que essa questão da economia da relação acaba gerando. A pessoa ficou a vida inteira no seu mundo fechado, né? Não teve aquela relação com o outro. E a pessoa só se constitui como sujeito na relação com o outro. Através dos sims, através dos não, né? A pessoa sabendo lidar com tudo isso. E é o que a gente vê hoje, né? Crianças que assim... Tu vê as cenas no mercado, o filho não ganhou uma barra de chocolate, estão se atirando no chão, estão fazendo escândalo, então o que é isso? Né? A forma que a criança encontrou para chamar a atenção daquele pai.
quando poderia ser diferente, eu conversar com meu filho, olha filho, né, hoje o pai não tem condição, é no domingo, é no final de semana. Negociar. Então, quer dizer, as crianças e os adolescentes, eles precisam né, saberem que assim, o mundo não existe para satisfazer todas as minhas vontades. Claro. Tem horas que eu vou receber não e tem horas que eu vou receber sim. Até porque esse tipo de relacionamento que ele tem dentro de casa e essas respostas que ele tem ali são agora no mundo lá fora é completamente diferente. Completamente Né? diferente. Coloca um adolescente desse na vida adulta, no mercado de trabalho. Né? Tu dentro de uma empresa, tu não pode, as pessoas não vão fazer o que tu querem como tu quer. Com certeza. Né? Tu tem critérios que tu tem que seguir, tu tem hierarquias a serem seguidas, então é uma coisa que complica, né? Claro. Quando chegar lá na vida adulta. Porque Exato. essa pessoa depois, com certeza, vai ter problemas para conseguir se relacionar com as outras Exato. pessoas. Por isso a importância, né? Às vezes a gente escuta muito dos pais, mas como é difícil dizer um não. Só que é preferível tu dizer um não hoje, para que depois, lá na frente, isso não seja, né, um peso para o teu filho. Na verdade, é isso que vai estar acontecendo. Eu escutei uma vez de uma psicóloga também, Sim. que ela me disse assim, que é sempre preferível, em determinadas situações, falar o não. Né? Por quê? Tu cessa na hora a questão, né? Às vezes ainda gera um conflito e tal, mas tu fala o não. Se tu parar para refletir e achar que esse não poderá virar um sim, pega a criança, pega o adolescente, senta com ele e conversa. Olha, o pai ou a mãe pensou que acha que tem possibilidade, que é viável, né? Então vou dar um sim. Isso, às vezes, não é uma situação um pouco conflitante ou realmente pode ser usada essa situação? Eu vejo assim, Luciane, tanto o pai quanto a mãe, eles precisam ter respostas únicas. Nunca um dizer sim e o outro dizer não. Né? E assim, eu digo isso no mundo dos negócios e vale para o mundo familiar. Ninguém é obrigado a ter respostas prontas. Ninguém. Né? A pessoa pode vir com o assunto mais delicado, com o assunto que for, né? A gente sempre tem uma outra resposta. Olha, isso que tu está me trazendo é importante, preciso de um tempo para pensar e a gente volta a conversar sobre o assunto. Então eu diria isso, Luciane, antes de dizer o sim ou o não, reflita, para que não precise estar voltando atrás. Porque se a gente for fazer isso muitas vezes, a criança ou o adolescente acaba percebendo que o funcionamento da família é assim. E aí ele acaba, né, sabendo como interagir com aqueles pais que ele sabe. Né, é não, mas daqui a pouco é sim. É um não que pode virar sim. Então isso é importante, né, manter uma única resposta. Claro, né, que eu não quero que os telespectadores pensem aqui, não, disse um não e nunca mais vai poder ser um sim. É aquela coisa nem do 8 nem do 80, o caminho do meio. Tá bom, se daqui a pouco eu disse um não e que poderia ser um sim, ok. O que não pode é virar regra, né? Ter sempre esse tipo de funcionamento. Tem que procurar uma forma para adequar. Exato. Às vezes um sim pode virar um não e um não pode virar um sim também, né? Tudo depende né, assim, ó, das circunstâncias, do contexto. Me diz uma coisa, Silvia, o que é possível fazer para sair dessa economia de relação? Esses tempos, uma das minhas filhas, eu tenho duas, né? E uma delas me disse assim, que ela e mais umas 4, 5 amigas iam passar o final, iam fazer um posão. Sim. E que elas iam fazer um posão diferente, porque elas não iam fazer uso de tecnologias nenhuma. Eu disse, mas olha que legal. Isso é raríssimo, será que vai funcionar? Ainda comentei com ela, ela disse, não, vai ter que funcionar. Então eu sabia que ela estava na casa de uma amiga, mas sabia que eu não podia mandar nem mensagem, nem e-mail, não podia falar com ela por que não teria rede social, que não teria como, né? Funcionou por um dia e não mais que isso, né? Mas isso daí seria uma opção válida para tentar sair dessa economia de relação, de voltar a esse contato, né? De estabelecer uma rotina um pouco diferente? Sim, com certeza. E um outro aspecto, assim, ó, bem importante que a gente vê que hoje, assim, até em função, né, dessa nossa vida contemporânea, pai e mãe trabalham fora, às vezes em horários diferentes, mas o que é importante manter? Aquilo que eu comentei dos hábitos familiares. Exemplo, sempre que possível, tomar café da manhã em conjunto, né, começar o dia junto,
trocando as informações, o que a mãe vai fazer hoje, o que o pai, o que o filho, entende? Né? Para que exista essa relação familiar. Sempre que possível, o almoço em família, sempre que possível, o jantar em família, sempre que possível, aquilo que a família gosta de fazer, final de semana no parque, visitar familiares, piscina, praia, enfim, né? Aquilo que é importante para a família. Atividades que possam envolver todos. Envolver a todos. Claro que vai ter momentos que assim, né? A gente vai priorizar o que um gostaria de fazer, agora sim, sempre mostrando que isso assim, né? Acaba contemplando a todos. Então, isso seria importante, né? Que a família fizesse. E para efetivamente se sair da economia da relação, os pais estarem muito atentos a isso. Não é um objeto que vai dar conta de suprir o papel do pai e da mãe. Né? O que efetivamente vai dar conta do papel de pai e de mãe é a presença, é o diálogo, né? É a troca, é o limite. Isso é muito importante. Né? Eu não posso transferir o limite para a escola, eu não posso transferir o limite depois para a turma que o filho vai andar, eu não posso transferir o limite depois para a empresa que o meu filho vai estar trabalhando. Isso se constitui dentro de casa. Né? Então essa é uma função hoje sim dos pais. Dos pais. Né? E parece que em alguns casos os pais acabam perdendo as rédeas desse controle, né? Dessa função, na realidade. Porque isso que tu me falavas agora há pouco da escola assumir esse papel, eu já vi educadores comentarem, né? Que de alunos serem mal educados em sala de aula e os pais serem chamados e fica por isso mesmo, né? Mas ele estava aqui dentro da escola, então é papel da escola chamar atenção. Não é papel, porque é uma coisa que vem lá de casa, né? Uma coisa que vem do convívio da família, claro, né? Claro. Então os pais muitas vezes acabam, né, por serem muito permissivos, acabam perdendo o controle disso. E é uma situação um pouco difícil para reverter também, né? Muito. E é aí que entra, isso que tu falaste, né, Luciane, é exatamente o contexto da terceirização do fazer e do saber. Né? Eu transfiro. Sim. Né? Quando, na verdade, isso precisa ser feito, né, dentro de casa. Então, isso que é importante que os pais estejam muito atentos. Esse papel é deles. É deles. Né? E, na verdade, eu digo assim, claro que exige muito, né, tu criar um filho hoje. Agora, eu penso que não existe realização maior, né, do que tu ver um filho bem criado, um filho bem encaminhado. E é isso que eu vejo e que a gente escuta lá em casa. Né? O pai sempre diz assim, a riqueza deles são os filhos. Né? É um orgulho, né? Exato. Por quê? Porque hoje todos trabalham, todos, né, têm a sua vida autônoma e é o que realmente assim, os pais, né, podem deixar para os filhos. Assim. E muito relacionada ao aspecto do seguinte, que o filho sempre tenha como referência, né, os valores que seus pais lhe deixaram. Acho que essa é a grande herança que, né, que um pai e uma mãe pode deixar para o seu filho. No primeiro aperto, que ele possa ter condição de identificar alternativas. Então isso também significa sair de uma economia de relação. Não é quando o filho chega em casa e, pai, o que eu faço agora? Estimula essa pessoa a pensar, né? Porque é assim que a pessoa vai poder cada vez mais estar preparada para lidar com os desafios. A gente precisa, né, realmente assim, fazer com que as pessoas sejam desafiadas. Claro que de uma forma muito tranquila, sempre dando suporte por trás. Sim. Né? Que é assim que a gente vai ter pessoas cada vez mais autônomas, né? Pessoas que estejam dispostas a enfrentar as adversidades. Colocando esses filhos sempre dentro da realidade, né? Claro, sempre o senso dentro de realidade. E não da mágica, né? De que assim, hoje eu acordei pensando que eu queria tal coisa. Tá, mas como? Né? E assim, seguir a sua vida. Então tá, Silvia, esquecemos de alguma coisa ou falamos sobre tudo? Acredito que de tudo. De tudo. Então fica a dica aí para os pais, claro, né? Tomarem rédea da situação, prestarem atenção em todos os conteúdos que os filhos estão acessando, internet, redes sociais. Não é uma forma de estar vigiando, mas é uma forma de estar cuidando do seu filho e sabendo o que ele está fazendo. Né? Acompanhando. E isso denota afeto, né, Luciane? Então acho que esse é o ponto. Assim. Sim.
Tá certo, Silvia, obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no Sala de Estar. Foi muito bom e muito produtivo as colocações que tu nos trouxeste. Obrigada. Hoje nós ficamos por aqui, fica aí para vocês a dica, né? Saia dessa economia de relação, conviva com seu filho, com a sua família, né? Procure atividades prazerosas, que isso com certeza faz muito bem a todos. A gente se despede por aqui, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.